E se eu dissesse que existe uma força dentro de você capaz de transformar completamente o seu futuro? Uma força que pode mudar sua maneira de pensar, sua maneira de agir e até mesmo o destino que você está construindo? E se o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não estiver no mundo exterior, mas dentro da sua própria mente? Talvez você esteja lutando uma batalha que ninguém conhece. Talvez você sorria para as pessoas durante o dia, mas por dentro carrega dúvidas, medos e preocupações que parecem difíceis de vencer. Talvez você tenha sonhos grandes, mas sente que algo está impedindo você de avançar. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem superar grandes dificuldades enquanto outras desistem no primeiro obstáculo? Por que algumas pessoas conseguem construir riqueza, sucesso e uma vida extraordinária, enquanto outras permanecem presas aos mesmos ciclos durante anos? A resposta está em uma palavra que muitos conhecem, mas poucos realmente dominam: disciplina. A disciplina é o poder silencioso que transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. É aquilo que faz alguém continuar quando ninguém acredita. É aquilo que faz uma pessoa levantar depois de uma queda. É aquilo que faz alguém escolher o futuro em vez do conforto do presente. E hoje, nesta mensagem, você vai descobrir o poder escondido da disciplina através dos princípios de crescimento mental, prosperidade e transformação pessoal inspirados nos ensinamentos de Napoleon Hill. Napoleon Hill dedicou sua vida estudando pessoas de grande realização e descobriu uma verdade poderosa: todo grande sucesso começa primeiro dentro da mente. Antes de existir uma grande conquista, existe uma ideia. Antes de existir uma grande riqueza, existe uma mentalidade preparada. Antes de existir uma vitória externa, precisa existir uma vitória interna. Mas existe uma pergunta que talvez você precise responder hoje. Você está construindo a vida que deseja ou está apenas sobrevivendo aos seus dias? Porque muitas pessoas possuem sonhos, mas poucas possuem disciplina para transformar sonhos em realidade. Muitas pessoas pedem uma mudança, mas continuam repetindo os mesmos hábitos. Muitas pessoas oram por novas oportunidades, mas não se preparam para recebê-las. A Bíblia nos ensina, através da história de grandes homens, que nenhuma promessa é alcançada sem fé, perseverança e ação. Davi não venceu Golias porque tinha o maior exército. Ele venceu porque tinha uma fé maior do que seu medo. José não chegou ao propósito sem enfrentar dificuldades. Ele passou pela prisão antes de chegar ao palácio. Jó perdeu tudo, mas permaneceu firme porque sabia que sua força não estava apenas naquilo que possuía, mas naquilo que carregava dentro de si. E talvez hoje você esteja passando por uma fase parecida. Talvez você esteja em um período de preparação. Talvez Deus esteja fortalecendo sua mente antes de entregar algo maior em suas mãos. Porque muitas vezes aquilo que parece uma demora é, na verdade, um treinamento. Aquilo que parece uma dificuldade pode ser uma preparação para um novo nível. Napoleon Hill ensinava que uma pessoa com um desejo definido, uma fé inabalável e uma ação persistente possui uma força capaz de transformar sua realidade. Mas existe algo que precisa acontecer primeiro. Você precisa dominar a si mesmo, dominar seus pensamentos, dominar seus hábitos, dominar suas emoções. Porque aquele que não controla a própria mente acaba sendo controlado pelas circunstâncias. Hoje, você vai entender por que pessoas bem-sucedidas possuem rotinas diferentes. Por que elas pensam diferente? Por que elas enfrentam dificuldades de maneira diferente? E, principalmente, você vai descobrir como desenvolver uma disciplina capaz de mudar completamente a direção da sua vida. Então eu quero pedir algo especial para você antes de continuarmos.
Se você acredita que esta mensagem pode ajudar alguém que está passando por uma fase difícil, inscreva-se no canal agora. Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam despertar sua força interior. E escreva nos comentários uma declaração poderosa. Eu escolho a disciplina. Eu escolho crescer. Eu escolho vencer. Faça essa declaração não apenas como um comentário, mas como um compromisso com a pessoa que você está se tornando, porque palavras carregam poder. Aquilo que você declara fortalece aquilo que você acredita. E quando uma pessoa muda sua forma de pensar, ela começa a mudar sua forma de viver. Hoje pode ser o dia em que você decide parar de permitir que seus medos controlem seu futuro. Hoje pode ser o dia em que você fecha a porta para velhos hábitos e abre uma nova porta para uma nova identidade. Uma identidade de força, uma identidade de fé, uma identidade de disciplina. Prepare sua mente, abra seu coração, porque a mensagem que você está prestes a ouvir pode despertar uma transformação que começa dentro de você e pode mudar tudo ao seu redor. Lembre-se, o sucesso não começa quando você conquista algo. O sucesso começa quando você se torna a pessoa capaz de conquistar. E essa transformação começa agora. Bem-vindo à jornada. Existe um momento na vida de todo ser humano em que uma escolha silenciosa precisa ser feita. Um momento em que você olha para sua própria história e percebe que não pode continuar vivendo da mesma maneira. Um momento em que a alma pergunta: até quando eu vou aceitar menos do que aquilo que Deus colocou dentro de mim? Talvez você esteja cansado de começar e não terminar. Talvez tenha feito promessas para si mesmo inúmeras vezes. Amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou estudar, amanhã eu vou trabalhar mais, amanhã eu vou buscar meus sonhos. Mas os dias passaram, os meses passaram, e aquele futuro que você imaginava continua distante. Mas existe uma verdade que poucos entendem. O seu futuro não é construído pelas suas intenções, mas pelos seus hábitos. Napoleon Hill ensinou que grandes realizações começam primeiro dentro da mente. Antes de alguém conquistar riqueza, reconhecimento ou sucesso, essa pessoa precisa conquistar algo muito mais importante: o controle sobre si mesma. A maior batalha que você enfrentará na vida não será contra o mundo, não será contra a falta de oportunidades, contra as dificuldades ou contra as pessoas que duvidam de você. A maior batalha será contra aquela voz interior que tenta convencer você a desistir. A voz que diz: você não consegue. Você não nasceu para isso. É tarde demais. Você já tentou antes e falhou. Mas hoje você precisa entender uma coisa. Essa voz não é a sua verdadeira identidade. Dentro de você existe uma força maior. Existe uma capacidade que talvez ainda esteja adormecida. Existe uma versão sua esperando para nascer. A disciplina é o despertar dessa versão. Porque disciplina não significa apenas acordar cedo, trabalhar duro ou seguir uma rotina. Disciplina significa ter a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando a vontade desaparece. Os vencedores não são aqueles que sempre estão motivados. Os vencedores são aqueles que aprenderam a agir mesmo quando não estão motivados. Pense nisso. Quantas oportunidades você perdeu porque esperou sentir vontade para agir? Quantos sonhos ficaram presos dentro da sua mente porque você esperou o momento perfeito? O momento perfeito não existe. A pessoa disciplinada entende que o momento certo é criado através da ação. Assim como Davi enfrentou Golias, não porque tinha o maior exército, mas porque tinha uma fé maior do que seu medo, você também precisa enfrentar os gigantes da sua vida. O gigante da preguiça, o gigante da dúvida, o gigante da procrastinação,
o gigante da falta de confiança. E talvez hoje você esteja olhando para a sua situação e pensando: eu não tenho recursos suficientes. Eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não tenho conhecimento suficiente. Mas Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Ele chamou pessoas dispostas. Moisés tinha inseguranças. José foi vendido pelos próprios irmãos. Jó perdeu tudo o que tinha. Mas todos eles tinham algo em comum: uma fé que não dependia das circunstâncias. A disciplina nasce quando você decide confiar no processo mesmo antes de enxergar o resultado. Napoleon Hill dizia que uma mente determinada, unida a uma fé definida e uma ação constante, pode transformar qualquer realidade, porque a mente humana é como um campo. Aquilo que você planta todos os dias cresce. Se você planta medo, cresce medo. Se você planta dúvida, cresce dúvida. Mas se você planta disciplina, foco e fé, uma nova realidade começa a nascer. Todos os dias você está programando o seu futuro. Cada livro que você lê, cada pensamento que você alimenta, cada escolha que você faz quando ninguém está olhando. Tudo isso está construindo a pessoa que você se tornará. A pessoa rica não começa sendo rica no bolso. Ela começa sendo rica na mente. Antes da conta bancária crescer, a mentalidade precisa crescer. Antes da conquista externa, precisa acontecer uma transformação interna. Por isso, olhe para você mesmo e faça uma pergunta: eu estou construindo a vida que desejo ou estou apenas sobrevivendo aos meus dias? Porque existe uma grande diferença entre existir e viver. Muitas pessoas passam pela vida esperando uma oportunidade aparecer. Mas pessoas extraordinárias criam oportunidades através da preparação. Elas estudam enquanto outros se distraem. Elas trabalham enquanto outros reclamam. Elas permanecem firmes enquanto outros abandonam. A disciplina é o segredo silencioso dos vencedores. Ninguém vê as horas de estudo. Ninguém vê as madrugadas de esforço. Ninguém vê as batalhas internas. As pessoas apenas enxergam o resultado. Mas por trás de todo sucesso existe uma história de sacrifício. Existe alguém que decidiu continuar quando seria mais fácil parar. Existe alguém que olhou para o espelho e disse: eu não sou meus medos, eu sou minhas decisões. Eu sou capaz. Eu tenho força para superar qualquer desafio. Nada vai me deter porque minha missão é maior que meus obstáculos. Essa é a mentalidade que muda destinos. A disciplina é a ponte entre o sonho e a realização. Sem ela, seus sonhos continuam sendo apenas pensamentos. Com ela, seus pensamentos começam a se transformar em realidade. Mas existe algo ainda mais profundo. A disciplina não serve apenas para conquistar dinheiro, ela serve para conquistar liberdade. Liberdade para escolher sua vida, liberdade para ajudar sua família, liberdade para cumprir o propósito que Deus colocou dentro de você. Porque a verdadeira riqueza não está apenas no que você possui, está em quem você se tornou durante o caminho. Hoje pode ser o dia em que você decide parar de negociar com seus próprios sonhos. Hoje pode ser o dia em que você fecha a porta para velhos hábitos e abre uma nova porta para uma nova identidade, porque a pessoa que você deseja ser já existe dentro de você. Ela só está esperando uma decisão, e essa decisão começa com uma palavra: disciplina. Antes de conquistar qualquer coisa no mundo exterior, você precisa conquistar o mundo que existe dentro de você. Essa é uma das maiores verdades ensinadas por Napoleon Hill. A batalha pelo sucesso começa na mente. Muitas pessoas passam a vida tentando mudar suas circunstâncias, tentando mudar seus resultados, tentando mudar aquilo que está ao seu redor, mas esquecem de mudar a fonte de tudo isso, seus próprios pensamentos, porque toda grande construção começa com uma ideia.
Antes de existir uma grande empresa, existiu um pensamento. Antes de existir uma grande conquista, existiu uma decisão. Antes de existir uma grande riqueza, existiu uma mente preparada para recebê-la. A pergunta que você precisa fazer hoje é: que tipo de pensamentos estão construindo o meu futuro? Porque a sua mente é uma fábrica poderosa. Todos os dias ela produz pensamentos, e esses pensamentos se transformam em crenças. As crenças se transformam em atitudes. As atitudes se transformam em hábitos. E os hábitos, com o tempo, constroem o seu destino. É por isso que pessoas disciplinadas não começam controlando o mundo. Elas começam controlando a si mesmas. Elas aprendem a controlar suas emoções. Elas aprendem a controlar suas palavras. Elas aprendem a controlar seus impulsos. Porque uma pessoa que não consegue dominar a própria mente será facilmente dominada pelas circunstâncias. Imagine uma pessoa com um grande sonho. Ela deseja prosperar. Ela deseja construir algo importante. Ela deseja mudar a história da sua família. Mas todos os dias ela alimenta pensamentos de medo. Todos os dias ela repete: eu não consigo. Eu não tenho sorte. Isso não é para mim. Outras pessoas conseguem, mas eu não. Essa pessoa está tentando construir uma vida nova usando uma mente antiga. E isso nunca funciona. Você não pode plantar pensamentos de derrota e esperar colher uma vida de vitória. Você não pode alimentar medo todos os dias e esperar viver com coragem. A transformação começa quando você entende que seus pensamentos precisam de disciplina. Assim como um atleta treina o corpo todos os dias, uma pessoa de sucesso treina a mente todos os dias. Ela lê, ela aprende, ela reflete, ela busca conhecimento, ela observa suas próprias atitudes, ela olha para o espelho e pergunta: a pessoa que eu vejo hoje está preparada para receber aquilo que eu desejo amanhã? Essa pergunta pode mudar sua vida. Porque muitas pessoas querem uma nova realidade, mas continuam sendo a mesma pessoa que criou a realidade antiga. Querem prosperidade, mas continuam com hábitos de escassez. Querem sucesso, mas continuam alimentando distrações. Querem liberdade, mas continuam escravas da falta de disciplina. O sucesso exige uma nova identidade, e essa nova identidade nasce através de pequenas escolhas repetidas todos os dias. A pessoa disciplinada entende que cada manhã é uma oportunidade de reconstrução. Quando ela acorda, ela não pergunta: será que hoje vai ser um bom dia? Ela declara: eu vou fazer deste dia um dia de crescimento. Ela entende que não controla tudo o que acontece ao seu redor, mas controla sua resposta. Ela sabe que problemas fazem parte da jornada. Ela sabe que dificuldades não são sinais de fracasso. Muitas vezes, dificuldades são treinamentos para preparar você para algo maior. Observe a natureza. Uma árvore forte não nasce em um lugar onde nunca existe vento. Ela se torna forte porque enfrentou tempestades. Da mesma forma, uma pessoa forte não nasce em uma vida sem desafios. Ela se torna forte porque decidiu permanecer de pé durante os desafios. Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Talvez ninguém reconheça seu esforço. Talvez você esteja trabalhando em silêncio enquanto outros parecem avançar mais rápido. Mas lembre-se, o processo invisível sempre vem antes do resultado visível. A semente passa muito tempo debaixo da terra antes de aparecer. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Existe crescimento acontecendo no silêncio. Existe preparação acontecendo no invisível. Existe uma construção acontecendo dentro de você. Napoleon Hill ensinava que uma pessoa precisa ter um desejo definido, porque um desejo forte é capaz de alimentar a disciplina necessária para vencer. Quando você sabe exatamente onde quer chegar, fica mais fácil dizer não para aquilo que tenta afastar você do seu propósito. Uma pessoa sem propósito
é facilmente distraída. Mas uma pessoa com uma missão é difícil de parar. Ela pode cair, ela pode falhar, ela pode enfrentar obstáculos, mas ela continua, porque ela sabe que desistir significa abandonar a pessoa que ela nasceu para se tornar. Pense em todos aqueles que alcançaram grandes resultados. Eles não tinham dias perfeitos. Eles também sentiram medo. Eles também tiveram momentos de dúvida. A diferença é que eles não permitiram que suas emoções comandassem suas decisões. Eles entenderam algo poderoso. A disciplina é escolher o futuro em vez do conforto do presente. Muitas vezes, você terá que escolher entre assistir mais uma hora de distração ou estudar mais uma hora para construir seu futuro. Entre reclamar ou procurar uma solução. Entre permanecer na zona de conforto ou enfrentar o desconhecido. Cada escolha é uma votação para a pessoa que você está se tornando. Todos os dias você está votando. Você está dizendo, eu escolho crescer, ou eu escolho permanecer igual. E a vida responde às suas escolhas. A Bíblia nos ensina em Provérbios que a sabedoria tem grande valor e que aqueles que buscam entendimento encontram caminhos melhores. A sabedoria não aparece por acaso. Ela é construída através da busca constante. O homem sábio não espera a vida ensinar tudo através da dor. Ele aprende antes. Ele observa, ele lê, ele escuta, ele evolui. Por isso, comece a tratar sua mente como um tesouro. Proteja aquilo que entra nela. Proteja suas conversas. Proteja suas influências. Proteja seus pensamentos, porque aquilo que domina sua mente acaba dominando sua vida. Quando você acordar amanhã, faça uma escolha. Leia algo que fortaleça sua mente. Ore e fortaleça seu espírito. Planeje suas ações. Execute seus objetivos. Não espere sentir vontade. A disciplina não nasce da vontade. A disciplina nasce da decisão. Diga para si mesmo, eu comando minha mente. Eu escolho meus pensamentos. Minha fé é maior que meus medos. Minha disciplina está construindo o meu futuro, porque a pessoa que domina sua mente possui a chave da própria transformação. E quando uma mente desperta, nenhuma circunstância consegue mantê-la presa para sempre. A partir de hoje, você não está apenas buscando sucesso. Você está construindo uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais forte, mais consciente, mais preparada. Uma versão capaz de transformar sonhos em realidade. Existe uma verdade que muitas pessoas não querem ouvir. Todo grande sonho exige um grande compromisso. Muitas pessoas admiram o sucesso, mas poucas estão dispostas a conhecer o caminho que existe antes dele. Elas olham para alguém bem-sucedido e enxergam apenas a vitória. Elas enxergam o dinheiro. Elas enxergam o reconhecimento. Elas enxergam os resultados. Mas não enxergam as noites silenciosas. Não enxergam os momentos de dúvida, não enxergam as vezes em que aquela pessoa precisou continuar mesmo sem aplausos. Porque o mundo celebra o resultado, mas poucos respeitam o processo. Napoleon Hill dedicou sua vida estudando homens e mulheres que alcançaram grandes realizações. E uma das maiores lições que ele deixou foi que o sucesso não é um acidente. O sucesso é construído através de uma mente determinada, de um propósito definido e de uma ação persistente. Existe um preço, e esse preço se chama disciplina. A disciplina é fazer o que precisa ser feito quando ninguém está observando. É levantar quando todos ainda estão dormindo. É estudar quando outros estão perdendo tempo. É trabalhar no seu sonho enquanto o mundo ainda não acredita nele. É continuar caminhando mesmo quando o caminho parece longo demais. Mas existe uma pergunta que todo ser humano precisa responder. Você está disposto a sacrificar o conforto de hoje para conquistar a liberdade de amanhã? Porque muitas pessoas desejam uma vida extraordinária, mas continuam presas aos hábitos de uma vida comum.
querem resultados diferentes, mas repetem as mesmas atitudes. Querem riqueza, mas não querem aprender. Querem sucesso, mas não querem mudar. Querem uma nova história, mas continuam vivendo pelos mesmos padrões antigos. A transformação começa quando você entende que o crescimento exige abandonar algumas versões antigas de você. Às vezes, você precisa deixar para trás o hábito de reclamar. Precisa abandonar a necessidade de aprovação das pessoas. Precisa parar de buscar desculpas. Precisa parar de esperar que alguém venha salvar você. Porque existe uma força dentro de você que talvez ainda não tenha sido despertada. Uma força que aparece quando você decide assumir responsabilidade pela própria vida. Você não controla todas as situações. Você não controla todas as pessoas. Você não controla todos os acontecimentos, mas você controla sua atitude. E sua atitude determina sua direção. Imagine uma pessoa caminhando em uma estrada escura. Ela não consegue ver quilômetros à frente. Ela não sabe exatamente tudo o que encontrará no caminho, mas ela possui uma lanterna, e essa lanterna ilumina apenas alguns passos. Mesmo assim, ela continua andando. A fé funciona da mesma maneira. Deus nem sempre revela todo o caminho. Às vezes, Ele revela apenas o próximo passo. E a disciplina é a coragem de dar esse próximo passo, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Porque pessoas comuns precisam ver para acreditar, mas pessoas extraordinárias acreditam antes de ver. Essa é a diferença entre uma mente limitada e uma mente próspera. A mente limitada pergunta: e se eu falhar? A mente vencedora pergunta: e se eu conseguir? A mente limitada olha para os obstáculos. A mente vencedora olha para as possibilidades. A mente limitada procura razões para parar. A mente vencedora procura caminhos para continuar. Você precisa entender que o desconforto faz parte do crescimento. Uma semente precisa romper sua própria casca para nascer. Uma águia precisa abandonar o ninho para descobrir sua força. Uma pessoa precisa enfrentar desafios para descobrir do que realmente é capaz. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fase de preparação. Talvez ninguém esteja vendo suas lutas. Talvez ninguém esteja reconhecendo seu esforço. Mas lembre-se, o silêncio do processo não significa ausência de progresso. Muitas das maiores construções da vida acontecem longe dos olhos das pessoas. O caráter é construído quando ninguém está olhando. A disciplina é construída quando ninguém está aplaudindo. A força é construída quando ninguém está ajudando. E é exatamente nesses momentos que você está se tornando alguém diferente, alguém mais forte, alguém mais preparado, alguém capaz de carregar aquilo que deseja conquistar, porque existe uma lei espiritual e mental. Você precisa se tornar a pessoa capaz de sustentar aquilo que pede. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas ainda não desenvolveram disciplina para administrar a prosperidade. Pedem grandes oportunidades, mas ainda não desenvolveram responsabilidade para aproveitá-las. Pedem sucesso, mas ainda não construíram a mentalidade necessária para permanecer no topo. Por isso, antes de Deus entregar algo maior em suas mãos, muitas vezes Ele trabalha primeiro dentro de você. Ele fortalece sua mente, Ele aumenta sua capacidade. Ele desenvolve sua paciência. Ele ensina você a confiar. Veja a história de José. Ele recebeu uma promessa, mas antes de viver a promessa, passou pelo processo. Foi traído, foi vendido, foi esquecido. Mas aquilo que parecia uma derrota era uma preparação. O lugar de dor se tornou o lugar onde sua força foi construída. E talvez aquilo que hoje parece ser um obstáculo seja exatamente aquilo que está preparando você para um nível maior. Não despreze suas batalhas. Elas estão treinando você.
cada dificuldade vencida aumenta sua confiança. Cada pequena vitória fortalece sua identidade. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, você prova para sua mente que você é uma pessoa confiável. E essa confiança muda tudo. Porque uma pessoa que confia em si mesma age diferente. Ela entra em uma sala diferente. Ela toma decisões diferentes. Ela enxerga oportunidades onde outros enxergam problemas. Ela não espera permissão para crescer. Ela assume o controle. Por isso, hoje faça uma declaração. Eu aceito o processo. Eu aceito crescer através dos desafios. Eu não vou abandonar meus sonhos por causa das dificuldades. Minha disciplina é maior que minha preguiça. Minha fé é maior que meus medos. Porque o vencedor não é aquele que nunca enfrenta dificuldades. O vencedor é aquele que decidiu que nenhuma dificuldade será maior do que sua determinação. O mundo, talvez, ainda não veja o que você está construindo, mas continue lendo, continue aprendendo, continue trabalhando, continue acreditando. Porque existe uma versão futura sua, olhando para as decisões que você toma hoje, e essa versão futura está esperando que você não desista. Existe uma força dentro do ser humano que poucos aprendem a controlar. Uma força capaz de transformar pensamentos em realidade, sonhos em planos e planos em conquistas. Essa força se chama foco. Napoleon Hill ensinou que uma mente determinada, quando possui um objetivo claro e uma direção definida, torna-se uma das forças mais poderosas do universo. Mas existe um grande problema nos dias atuais. As pessoas estão cercadas por distrações. Elas possuem sonhos grandes, mas uma atenção pequena. Possuem desejos enormes, mas pouca disciplina para permanecer no caminho. Querem conquistar grandes coisas, mas entregam sua energia para coisas que não constroem seu futuro. E aqui está uma pergunta que pode mudar sua vida. Para onde está indo a maior parte da sua energia todos os dias? Porque sua energia segue aquilo que recebe sua atenção. Aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta dúvida, a dúvida cresce. Mas se você alimenta conhecimento, disciplina e propósito, uma nova realidade começa a nascer. Uma pessoa sem foco é como um navio sem direção. Ela pode ter um motor poderoso, pode ter grandes capacidades, pode ter muitos recursos, mas sem uma rota definida, ela ficará perdida no oceano. Da mesma forma, uma pessoa pode possuir talentos, inteligência e oportunidades, mas sem foco, ela desperdiça seu próprio potencial. O mundo está cheio de pessoas talentosas que nunca alcançaram seus sonhos, porque permitiram que suas mentes fossem dominadas pela distração. Elas começaram muitos projetos, mas terminaram poucos. Fizeram muitas promessas, mas cumpriram poucas. Tiveram muitas ideias, mas executaram poucas. A diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa extraordinária não está apenas no talento. Está na capacidade de permanecer concentrada quando todos estão desistindo. Porque o sucesso não pertence apenas aos mais inteligentes. Muitas vezes pertence aos mais persistentes. Aqueles que continuam, aqueles que permanecem, aqueles que conseguem dizer: eu escolhi um caminho e vou seguir até o fim. Pense em uma lupa. Quando a luz do sol está espalhada, ela apenas ilumina. Mas quando essa mesma luz é concentrada em um único ponto, ela pode gerar calor suficiente para transformar algo. Assim funciona a mente humana. Uma mente espalhada perde força. Uma mente concentrada cria resultados. Por isso, você precisa aprender a proteger seus objetivos. Nem todo mundo precisa conhecer seus planos. Nem todo mundo entenderá sua visão. Nem todo mundo apoiará sua jornada. E está tudo bem. Grandes construções geralmente começam em silêncio. Uma árvore cresce silenciosamente.
Uma semente se desenvolve escondida. Uma ideia nasce dentro de uma mente antes de se tornar uma realidade visível. Não tenha medo de caminhar sozinho por algum tempo. Às vezes, Deus separa você de certas pessoas não para punir você, mas para preparar você. Existem ambientes que diminuem sua visão. Existem conversas que enfraquecem sua fé. Existem hábitos que roubam sua capacidade de crescer. Por isso, uma pessoa que deseja prosperar precisa aprender a escolher cuidadosamente aquilo que permite entrar em sua mente. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:2 sobre a transformação pela renovação da mente. Essa transformação começa quando você deixa de pensar como antes, quando você abandona pensamentos de derrota, quando você substitui medo por fé, quando você troca desculpas por ações. A mente renovada entende que problemas são oportunidades de crescimento. Ela entende que fracassos são professores. Ela entende que cada dificuldade pode carregar uma lição. Napoleon Hill estudou grandes líderes e percebeu que todos eles tinham uma característica em comum. Eles tinham um objetivo definido. Eles sabiam o que queriam. E essa clareza dava força para continuar. Uma pessoa que sabe exatamente onde quer chegar não se perde facilmente. Ela consegue dizer não para aquilo que tenta afastá-la do seu propósito. Ela entende que cada não para uma distração é um sim para seu futuro. Cada hora investida em aprendizado é um investimento em sua própria evolução. Cada página lida é uma construção da sua mentalidade. Cada manhã em que você escolhe levantar e agir é uma vitória contra a antiga versão de você. Porque a verdadeira batalha acontece todos os dias. Não é contra outras pessoas, é contra a pessoa que você foi ontem. A pergunta não é, eu sou melhor que alguém? A pergunta é, eu sou melhor do que eu era ontem? Essa é a verdadeira competição. O crescimento pessoal, a evolução constante, o compromisso de se tornar uma versão mais forte de si mesmo. Agora imagine uma pessoa que durante um ano decide cuidar da própria mente. Todos os dias ela lê, todos os dias ela aprende, todos os dias ela trabalha em seus objetivos. Todos os dias ela fortalece sua fé. Você acha que essa pessoa continuará igual depois de um ano? Impossível, porque pequenas ações repetidas durante muito tempo criam grandes transformações. A disciplina cria o foco cria resultados, e os resultados criam confiança. Mas tudo começa com uma decisão, a decisão de parar de entregar sua vida para as distrações, a decisão de assumir o controle, a decisão de dizer, minha mente pertence a mim, eu escolho meus pensamentos. Eu escolho meu caminho. Eu escolho construir meu futuro. Não permita que o barulho do mundo seja maior que a voz do seu propósito. Muitas pessoas estão perdendo seus sonhos porque estão ouvindo opiniões demais e seguindo sua própria missão de menos. Você não precisa que todos acreditem em você. Você precisa acreditar o suficiente para continuar. Quando ninguém enxergar, continue. Quando ninguém aplaudir, continue. Quando parecer difícil, continue. Porque a disciplina mantém você no caminho. E o foco impede que você abandone aquilo que nasceu para conquistar. Lembre-se, o homem que controla sua atenção, controla sua direção. E aquele que controla sua direção tem o poder de mudar seu destino. Declare hoje, minha mente é forte. Meu propósito é maior que meus obstáculos. Eu tenho disciplina para construir a vida que desejo. Eu não sou controlado pelas circunstâncias. Eu sou guiado pela minha visão. Porque quando sua mente encontra um propósito e sua disciplina encontra um caminho, nada pode impedir uma pessoa determinada de alcançar uma nova realidade. Existe uma força que vai além daquilo que os olhos conseguem enxergar. Uma força que sustenta pessoas quando tudo parece perdido. Uma força que faz alguém levantar depois de uma queda.
Uma força que mantém um sonho vivo, mesmo quando as circunstâncias dizem para desistir. Essa força se chama fé. Mas existe algo que muitas pessoas não entendem. A fé verdadeira não substitui a ação. A fé verdadeira desperta a ação. Muitas pessoas oram por uma mudança, mas continuam vivendo exatamente da mesma maneira. Pedem novas oportunidades, mas não se preparam para recebê-las. Pedem prosperidade, mas não desenvolvem disciplina. Pedem crescimento, mas permanecem presas aos mesmos hábitos. A fé abre portas, mas a disciplina prepara você para atravessá-las. Napoleon Hill ensinava que a mente humana precisa de uma crença definida, uma visão clara e uma ação persistente para transformar desejos em realidade. O pensamento é a semente. A fé é a força que alimenta essa semente. Mas a disciplina é a água que permite essa semente crescer. Sem ação, o sonho continua sendo apenas uma intenção. E intenções não constroem impérios. Decisões constroem. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele não cava a terra todos os dias para verificar se ela está crescendo. Ele confia no processo, ele rega, ele cuida, ele protege e espera o tempo certo. Assim também funciona a construção da sua vida. Você planta decisões hoje, você planta conhecimento, você planta disciplina, você planta fé. E mesmo que ainda não veja resultados, algo está acontecendo no invisível. Existe uma preparação acontecendo. Existe uma transformação acontecendo dentro de você. Mas muitas pessoas abandonam seus sonhos porque não conseguem enxergar resultados imediatos. Elas esquecem que grandes conquistas precisam de tempo. Uma árvore forte não nasce em uma semana. Um grande líder não nasce em um dia. Uma mente milionária não é construída em uma noite. Tudo que é valioso exige processo. E o processo exige paciência. A pergunta é: você consegue continuar acreditando mesmo quando ainda não consegue ver? Porque essa é uma das maiores provas da disciplina. Continuar quando o resultado ainda não apareceu. Continuar quando as pessoas duvidam. Continuar quando você está sozinho. Continuar quando a única pessoa que acredita no sonho é você. Foi assim com muitos grandes homens da história. Pessoas que carregavam uma visão que ninguém mais conseguia enxergar. Noé construiu uma arca antes da chuva chegar. Ele acreditou antes da evidência aparecer. Abraão caminhou sem conhecer completamente o destino. Ele confiou antes de possuir a promessa. José passou por anos de dificuldades antes de viver seu propósito, mas nenhum deles permitiu que o tempo destruísse sua fé. Porque uma pessoa com fé entende algo poderoso. O atraso não significa negação. Às vezes, aquilo que parece demora é preparação. Deus trabalha no caráter antes de entregar conquistas. Porque uma grande bênção nas mãos de uma pessoa despreparada pode se transformar em um grande problema. Por isso, talvez a fase que você está vivendo hoje não seja um castigo. Talvez seja um treinamento. Talvez as dificuldades estejam construindo uma força que você ainda não percebeu. Talvez as portas fechadas estejam direcionando você para uma porta maior. Você precisa aprender a confiar no processo. Porque muitas pessoas querem a vitória, mas não querem a transformação necessária para sustentá-la. Querem o topo da montanha, mas não querem subir o caminho. Querem a recompensa, mas não querem o sacrifício. Querem a colheita, mas não querem plantar. Mas a vida funciona através de leis. Você colhe aquilo que planta. Se você planta disciplina, colherá progresso. Se você planta conhecimento, colherá sabedoria. Se você planta fé, colherá coragem. Se você planta ação, colherá resultados. Napoleon Hill falou sobre a importância de uma mente com propósito definido. Porque quando uma pessoa sabe por que está lutando, ela encontra força para enfrentar qualquer como.
O propósito é aquilo que mantém você de pé quando o entusiasmo desaparece. Porque haverá dias em que você não sentirá vontade. Haverá dias em que o caminho parecerá pesado. Haverá dias em que você olhará ao redor e perguntará: será que vale a pena continuar? E nesses momentos você precisa lembrar: você não começou essa jornada por causa de um sentimento. Você começou por causa de uma decisão. Sentimentos mudam, circunstâncias mudam, mas uma decisão verdadeira permanece. A pessoa disciplinada não depende de motivação todos os dias. Ela depende de compromisso. Ela olha para o objetivo e diz: eu escolhi esse caminho. Eu vou honrar essa escolha. Eu vou continuar. Essa é a mentalidade dos vencedores. Eles não são pessoas sem medo. Eles são pessoas que aprenderam a agir apesar do medo. A coragem não é ausência de medo. A coragem é decidir que algo é mais importante que o medo, e seu propósito precisa ser maior que suas inseguranças. Quando você acordar pela manhã, lembre-se, você não está apenas trabalhando por dinheiro. Você está construindo uma história. Você está construindo um legado. Você está mostrando para sua família, para seus filhos e para as próximas gerações que é possível superar limites. Cada vez que você escolhe disciplina em vez de preguiça, você está mudando seu destino. Cada vez que você escolhe aprender em vez de desistir, você está fortalecendo sua mente. Cada vez que você escolhe acreditar em vez de duvidar, você está se aproximando da pessoa que deseja se tornar. Então declare: minha fé me fortalece, minha disciplina me transforma, meu propósito me guia. Eu continuo mesmo quando o caminho é difícil. Eu acredito no processo porque sei que grandes coisas estão sendo construídas dentro de mim. Porque existe um momento em que o invisível se torna visível. Existe um momento em que as sementes plantadas começam a aparecer. Existe um momento em que as pessoas perguntam: como você conseguiu? E você responderá: eu continuei quando ninguém estava vendo. Eu acreditei quando ninguém acreditava. Eu trabalhei quando ninguém aplaudia. Eu mantive minha fé quando tudo parecia impossível. Esse é o poder escondido da disciplina. Ela transforma fé em movimento, transforma sonhos em planos, transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Existe uma verdade que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente realizam. A sua vida atual é o resultado dos hábitos que você repetiu até hoje. Muitas pessoas acreditam que o destino é construído através de grandes momentos. Elas esperam uma oportunidade gigante, esperam uma mudança inesperada, esperam um acontecimento que transforme tudo de uma vez. Mas a maioria das grandes transformações acontece de maneira silenciosa. Ela acontece nas pequenas escolhas feitas todos os dias. O homem que constrói uma grande riqueza não começa com milhões. Ele começa com pequenas decisões. Ele aprende a controlar seus gastos. Ele aprende a investir em conhecimento. Ele aprende a desenvolver habilidades. Ele aprende a dominar a própria mente. Porque antes de controlar recursos externos, ele aprende a controlar seus próprios comportamentos. Napoleon Hill ensinou que o sucesso é resultado de princípios aplicados constantemente. Não é um evento, é um processo, não é uma sorte. É uma construção. E essa construção acontece através dos hábitos. Agora pense, quais hábitos estão levando você para mais perto dos seus sonhos? E quais hábitos estão roubando o futuro que você deseja? Essa é uma pergunta que poucos têm coragem de responder, porque é mais fácil culpar as circunstâncias do que analisar nossas próprias escolhas. É mais fácil dizer: eu não tive oportunidade, eu não tive apoio, eu não tive sorte. Mas uma pessoa que deseja prosperar precisa assumir uma nova mentalidade. Minha vida muda quando minhas escolhas mudam. Você não pode esperar uma vida extraordinária mantendo hábitos comuns.
Você não pode desejar resultados de milionário mantendo uma disciplina de sobrevivente. Existe uma diferença entre desejar e se preparar. Muitos desejam, poucos se preparam. Muitos querem colher, poucos aceitam plantar. Muitos querem chegar ao topo, poucos aceitam subir a montanha. Mas aqueles que desenvolvem hábitos fortes descobrem um poder que muda completamente suas vidas, porque os hábitos transformam o esforço em identidade. No começo, você pratica disciplina. Depois de um tempo, a disciplina começa a praticar você. Ela se torna parte de quem você é. A pessoa disciplinada não precisa negociar todos os dias consigo mesma. Ela simplesmente faz. Ela lê porque sabe que conhecimento é poder. Ela trabalha porque sabe que ação gera resultados. Ela cuida da mente porque sabe que pensamentos criam direção. Ela busca a presença de Deus porque sabe que propósito sem espiritualidade se torna vazio. Essa pessoa entende que sua rotina é uma declaração sobre o futuro que deseja construir. Cada manhã é uma oportunidade. Quando você acorda, você tem uma escolha. Você pode entregar seu dia para distrações, ou pode assumir o controle do seu destino. Você pode começar o dia consumindo problemas, ou pode começar construindo soluções. Você pode alimentar sua mente com medo, ou pode alimentar sua mente com crescimento. A diferença entre uma pessoa que vence e uma pessoa que permanece parada muitas vezes está nas primeiras horas do dia. Não porque acordar cedo seja uma fórmula mágica, mas porque começar o dia com intenção demonstra uma decisão. Eu sou responsável pela minha vida. Grandes líderes entendem isso. Eles não deixam seus dias acontecerem por acaso. Eles planejam, eles organizam, eles sabem onde estão indo. Uma pessoa sem plano vive reagindo. Uma pessoa com propósito vive criando. E existe uma pergunta poderosa. Se você repetisse exatamente o seu dia de hoje durante os próximos 5 anos, onde você estaria? Essa pergunta revela muita coisa. Porque o futuro não aparece de repente. O futuro é construído pela repetição. Se você repetir aprendizado, crescerá. Se você repetir disciplina, fortalecerá sua mente. Se você repetir ação, criará resultados. Mas se você repetir desculpas, continuará no mesmo lugar. A vida responde aos padrões que você mantém. Por isso, você precisa observar seus próprios hábitos. Observe suas palavras. Observe seus pensamentos. Observe como você usa seu tempo. Porque tempo é a moeda mais valiosa que você possui. O dinheiro perdido pode ser recuperado, mas o tempo perdido nunca volta. Pessoas prósperas entendem isso. Elas respeitam seu tempo. Elas respeitam seus objetivos. Elas respeitam o processo. Elas sabem que cada minuto pode ser uma oportunidade de crescimento, mas existe algo ainda mais profundo. Os hábitos não apenas constroem resultados, eles constroem identidade. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, sua confiança aumenta. Cada vez que você vence uma pequena batalha interna, você se torna mais forte. Cada vez que você escolhe fazer o certo quando seria mais fácil desistir, você constrói caráter. E caráter é a base de qualquer grande conquista. Porque dinheiro sem caráter destrói. Sucesso sem equilíbrio machuca. Riqueza sem sabedoria pode se tornar uma prisão. Por isso, o verdadeiro objetivo não é apenas conquistar coisas. É se tornar alguém capaz de administrar aquilo que conquista. Deus não quer apenas mudar sua situação. Ele quer transformar você. Ele quer fortalecer sua mente. Ele quer desenvolver sua coragem. Ele quer construir dentro de você uma pessoa preparada para grandes responsabilidades.
Talvez hoje você esteja começando pequeno. Talvez ninguém esteja percebendo sua mudança, mas nunca subestime o poder das pequenas melhorias diárias. Uma página lida por dia, uma decisão melhor por dia, um pensamento mais positivo por dia, um passo em direção ao propósito por dia. Com o tempo, esses pequenos passos criam uma distância enorme entre você e a pessoa que você era. A transformação não acontece em um único momento. Ela acontece quando você decide não abandonar o processo. Então hoje, faça um compromisso. Não busque ser perfeito. Busque ser constante. Não tente mudar tudo em um dia. Construa uma mudança que permaneça. Não procure atalhos. Construa fundamentos, porque uma vida forte precisa de uma base forte. Declare: meus hábitos estão construindo meu futuro. Eu tenho controle sobre minhas escolhas. Cada dia estou me tornando uma pessoa melhor. Minha disciplina é minha maior vantagem. Eu tenho poder para transformar minha história. Lembre-se, a riqueza começa na mente. O sucesso começa nas decisões. A transformação começa nos hábitos. E a pessoa que domina seus hábitos começa a dominar seu destino. Existe uma batalha que todo ser humano precisa enfrentar em algum momento da vida. Uma batalha que não acontece em um campo de guerra. Uma batalha que não aparece nos jornais. Uma batalha silenciosa que acontece dentro da própria mente. É a batalha contra si mesmo. Contra aquela parte de você que deseja crescer, mas ao mesmo tempo teme o desconhecido. Contra aquela voz que sonha com grandes conquistas, mas tenta proteger você do desconforto. Contra aquele pensamento que diz: talvez seja melhor desistir. Talvez isso não seja para você. Talvez você esteja tentando algo impossível. Mas existe uma verdade que você precisa guardar. O medo não significa que você deve parar. Muitas vezes, o medo significa que você está diante de algo que pode transformar sua vida. Toda pessoa que alcançou algo grandioso precisou enfrentar essa batalha. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce com confiança absoluta. A confiança é construída. Ela nasce cada vez que você enfrenta aquilo que antes parecia impossível. Napoleon Hill estudou homens de grande realização e percebeu que eles tinham algo em comum. Eles não permitiam que o medo controlasse suas decisões. Eles sentiam medo, mas agiam mesmo assim, porque a diferença entre uma pessoa vencedora e uma pessoa derrotada não está na ausência de medo, está na capacidade de continuar apesar dele. Pense em uma pessoa parada diante de uma porta. Do outro lado está uma nova oportunidade, um novo nível, uma nova versão da sua vida. Mas existe uma corrente prendendo essa pessoa. Essa corrente é formada por pensamentos antigos, medos antigos, fracassos antigos, opiniões de outras pessoas. E muitas vezes a porta está aberta. O problema não é a falta de oportunidade. O problema é a falta de coragem para atravessar. Quantas portas você deixou fechadas porque teve medo de tentar? Quantos sonhos você abandonou antes mesmo de começar? Quantas vezes você permitiu que uma opinião externa fosse maior do que a voz do seu propósito? Essa reflexão é necessária porque a vida não recompensa apenas quem deseja. A vida recompensa quem se movimenta. Ação é a linguagem dos vencedores. Você pode ter o melhor plano do mundo. Pode ter os melhores sonhos. Pode ter grandes ideias, mas sem ação nada muda. Uma ideia não executada continua sendo apenas uma possibilidade. Uma habilidade não desenvolvida continua sendo apenas um potencial. Um sonho sem disciplina continua sendo apenas uma imaginação. Por isso, a disciplina é a ponte entre aquilo que você imagina e aquilo que você vive. Ela faz você agir quando sua mente procura desculpas. Ela faz você levantar quando seu corpo pede conforto. Ela faz você continuar quando sua emoção pede desistência.
Porque existe uma armadilha perigosa chamada procrastinação. A procrastinação parece descanso, mas muitas vezes é medo disfarçado. É o medo de falhar. É o medo de não ser suficiente. É o medo de descobrir que talvez você precise mudar. Então a mente cria desculpas. Vou começar amanhã, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando as condições forem melhores. Mas o amanhã é uma promessa que muitas pessoas fazem e poucas cumprem. O momento de construir sua nova história é agora. Não porque tudo está perfeito, mas porque a ação cria clareza. Muitas pessoas esperam ter certeza antes de agir, mas grandes realizações acontecem quando você age, aprende e melhora durante o caminho. A primeira versão nunca será perfeita. O primeiro passo nunca será perfeito, mas o primeiro passo é necessário. Lembre-se, uma criança aprende a andar caindo. Um estudante aprende errando. Um empreendedor aprende tentando. Uma pessoa forte aprende enfrentando. Os erros não são inimigos, eles são professores. O fracasso só se torna derrota quando você permite que ele defina quem você é. Uma queda não define sua história. O que define sua história é sua decisão de levantar. Veja a história de Jó. Ele perdeu riquezas, perdeu conforto. Passou por momentos que pareciam impossíveis, mas ele manteve sua fé. Ele não permitiu que sua situação destruísse sua identidade, porque aquilo que você possui pode ser perdido, mas aquilo que você construiu dentro de você permanece. Sua coragem, sua fé, sua disciplina, sua capacidade de recomeçar. Essa é a verdadeira riqueza. Porque uma pessoa que aprendeu a se reconstruir nunca está realmente derrotada. Ela pode perder uma oportunidade, pode enfrentar uma dificuldade, pode passar por uma fase difícil, mas ela sempre encontrará uma maneira de voltar mais forte. Agora olhe para si mesmo e faça uma pergunta. Estou deixando meus medos protegerem minha zona de conforto ou estou permitindo que minha coragem construa meu futuro? Essa pergunta pode despertar uma mudança, porque a zona de conforto é confortável, mas ela também pode ser uma prisão. Ela mantém você seguro, mas impede seu crescimento. Uma semente nunca se torna uma árvore permanecendo dentro da semente. Ela precisa romper. Ela precisa enfrentar a terra. Ela precisa buscar a luz. Da mesma forma, você precisa romper antigas limitações para descobrir seu verdadeiro potencial. Talvez você tenha sido condicionado a pensar pequeno. Talvez alguém tenha dito que você não conseguiria. Talvez suas experiências passadas tenham criado dúvidas dentro de você. Mas o passado não tem autoridade sobre o seu futuro. O passado explica onde você esteve, mas suas decisões mostram para onde você vai. A partir de hoje, escolha uma nova mentalidade. Eu não sou meus erros. Eu não sou meus medos, eu sou minhas decisões. Eu sou capaz de aprender, crescer e vencer. Nada vai me deter quando meu propósito é maior que meus obstáculos. A pessoa disciplinada entende que todos os dias existe uma batalha, mas também entende que todos os dias existe uma oportunidade de vencer. Cada manhã você recebe uma nova chance, uma nova oportunidade de escolher diferente. Uma nova oportunidade de aproximar-se dos seus sonhos. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente decide parar de fugir da pessoa que nasceu para se tornar. Porque o maior inimigo que você precisa vencer não está lá fora, está dentro. E quando você conquista a si mesmo, nenhuma circunstância consegue impedir seu crescimento. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem, mas que pode transformar completamente a maneira como você enxerga o sucesso. Eu estou preparado para receber aquilo que eu desejo conquistar? Muitas pessoas passam a vida buscando resultados externos. Elas querem mais dinheiro, querem mais oportunidades, querem reconhecimento, querem uma vida melhor.
mas esquecem de uma verdade fundamental. Antes de conquistar algo maior, você precisa se tornar alguém maior. A prosperidade não começa nas mãos. Ela começa na identidade, porque aquilo que você consegue conquistar depende diretamente da pessoa que você está se tornando. Uma pessoa com uma mentalidade limitada pode receber uma grande oportunidade e destruí-la. Uma pessoa sem disciplina pode receber riqueza e perdê-la. Uma pessoa sem equilíbrio pode alcançar sucesso e ainda assim sentir vazio. Por isso, o verdadeiro crescimento começa dentro. Napoleon Hill ensinou que todo grande resultado nasce primeiro como uma imagem na mente. O homem precisa visualizar aquilo que deseja, acreditar na possibilidade e agir de acordo com essa visão. Mas existe algo ainda mais profundo. Você precisa começar a pensar, agir e decidir como a pessoa que deseja se tornar. Porque seus hábitos revelam sua identidade, suas escolhas revelam suas prioridades, suas ações revelam quem você está construindo. Observe uma pessoa que deseja ser forte. Ela não espera sentir-se forte para agir. Ela começa treinando, ela começa se disciplinando. Ela começa fazendo pequenas escolhas que fortalecem sua identidade. Com o tempo, ela deixa de ser alguém tentando ser forte. Ela se torna uma pessoa forte. O mesmo acontece com o sucesso. Você não se torna disciplinado depois de conquistar seus sonhos. Você conquista seus sonhos porque se tornou disciplinado. Essa é uma mudança de pensamento que separa aqueles que evoluem daqueles que permanecem parados. A maioria das pessoas pensa: quando eu tiver dinheiro, vou me organizar. Quando eu tiver sucesso, vou agir diferente. Quando minha vida mudar, eu vou mudar. Mas pessoas vencedoras entendem: eu preciso mudar primeiro para que minha vida possa mudar depois. A transformação externa é consequência da transformação interna. Pense em uma árvore. Ninguém começa pela fruta. Primeiro vem a raiz, depois o tronco, depois os galhos. E só então aparecem os frutos. Muitas pessoas querem frutos sem fortalecer as raízes. Querem resultados sem construir fundamentos. Querem prosperidade sem desenvolver sabedoria. Querem vitória sem passar pelo treinamento. Mas Deus trabalha nos fundamentos. Antes de entregar uma grande responsabilidade, Ele prepara o caráter. Antes de colocar alguém em uma posição maior, Ele fortalece essa pessoa por dentro. Talvez você esteja em uma fase onde parece que nada está acontecendo, mas talvez a maior construção esteja acontecendo dentro de você. Talvez você esteja desenvolvendo paciência. Talvez esteja aprendendo disciplina. Talvez esteja fortalecendo sua fé. Talvez esteja se tornando alguém capaz de carregar aquilo que pediu. Porque existe uma diferença entre desejar uma bênção e estar preparado para sustentá-la. Muitas pessoas pedem uma vida maior, mas continuam pensando pequeno. Pedem abundância, mas vivem dominadas pelo medo da escassez. Pedem oportunidades, mas continuam sem preparo. Pedem crescimento, mas continuam resistindo à mudança. A prosperidade exige uma nova mentalidade. Uma mentalidade que entende que dinheiro é uma ferramenta, que riqueza é responsabilidade, que sucesso é serviço, que grandes conquistas carregam grandes compromissos. Napoleon Hill falava sobre a importância do desejo definido. Um desejo fraco não sustenta uma grande jornada. Mas quando existe um propósito verdadeiro, a pessoa encontra força para continuar. Porque ela não está apenas buscando algo para si, ela está construindo algo maior. Ela quer mudar sua história, quer honrar sua família, quer usar seus talentos, quer cumprir aquilo que acredita ser sua missão. E quando o propósito é forte, a disciplina deixa de ser um peso. Ela se transforma em uma escolha.
Você não acorda cedo porque é obrigado. Você acorda cedo porque existe algo maior esperando por você. Você não estuda porque alguém mandou. Você estuda porque entende que conhecimento abre portas. Você não trabalha duro porque está sofrendo. Você trabalha duro porque está construindo. Essa mudança de perspectiva transforma tudo. A mesma dificuldade que destrói uma pessoa pode fortalecer outra. A diferença está na interpretação. Uma pessoa limitada olha para um problema e diz: por que isso aconteceu comigo? Uma pessoa de crescimento pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta muda destinos, porque toda dificuldade carrega uma oportunidade escondida. Toda batalha carrega uma lição. Toda fase difícil pode revelar uma força que você ainda não conhecia. Talvez você tenha enfrentado rejeições, talvez tenha sido desacreditado, talvez tenha caminhado sozinho, mas lembre-se, muitas vezes Deus separa você do barulho para que você consiga ouvir sua própria missão. Nem todo mundo entenderá sua jornada, nem todo mundo verá o que você vê, e você não precisa convencer todos, você precisa continuar construindo. Grandes homens e mulheres da história foram chamados de loucos antes de serem chamados de visionários. Eles acreditaram antes de receber aprovação. Eles trabalharam antes de receber reconhecimento. Eles persistiram antes de receber resultados. Essa é a mentalidade do vencedor. A pessoa que entende que o valor dela não depende da opinião dos outros. Ela sabe quem é. Ela conhece seus valores, ela conhece seu propósito, ela sabe que ainda está crescendo, mas também sabe que não é mais a mesma pessoa de antes. Por isso, todos os dias declare: eu estou me tornando uma pessoa melhor. Minha mente está preparada para novas conquistas. Eu tenho disciplina para administrar minhas oportunidades. Eu tenho fé para continuar mesmo sem ver tudo. Eu sou capaz de construir uma nova história. Porque o maior investimento que você pode fazer não está em uma conta bancária. Está em você mesmo. Invista na sua mente. Invista no seu conhecimento. Invista no seu caráter. Invista na sua disciplina. Porque quando você se transforma por dentro, sua realidade começa a acompanhar essa transformação. A pessoa que você será amanhã está sendo construída pelas decisões que você toma hoje. Então escolha com sabedoria, escolha crescer, escolha acreditar, escolha agir, porque a prosperidade não encontra uma mente despreparada, ela encontra uma mente disciplinada, focada e pronta para receber. Existe um momento na jornada de todo ser humano em que ele percebe que o sucesso não é apenas sobre conquistar algo para si mesmo. Existe um momento em que ele entende que sua história pode ser maior do que seus próprios desejos, que suas batalhas podem se transformar em inspiração, que suas cicatrizes podem se transformar em testemunho, que suas vitórias podem abrir caminhos para outras pessoas. Esse momento acontece quando você descobre o verdadeiro significado de legado. Porque uma vida de propósito não é medida apenas pelo que você acumula, ela é medida pelo impacto que você deixa. Napoleon Hill estudou grandes homens e mulheres que construíram realizações extraordinárias e percebeu que muitos deles possuíam uma característica em comum. Eles não eram movidos apenas pela ambição pessoal. Eles eram movidos por uma causa maior. Eles queriam construir algo que permanecesse além deles. Queriam deixar uma marca. Queriam provar que uma pessoa determinada, com uma mente forte e uma fé inabalável, poderia superar circunstâncias difíceis e transformar sua realidade. E talvez hoje você esteja pensando: mas minha história ainda não é grande. Eu ainda estou lutando. Eu ainda tenho muitos problemas para resolver. Mas escute com atenção. Você não precisa estar no topo da montanha para inspirar alguém. Às vezes, alguém precisa ver você subindo. Alguém precisa ver você tentando.
Alguém precisa ver você levantando depois da queda, porque a sua caminhada pode ser a prova de que é possível continuar. Muitas pessoas esperam vencer completamente para começar a influenciar. Mas a verdade é que sua transformação já começa a impactar pessoas enquanto acontece. Quando alguém vê você escolher disciplina em vez de preguiça, isso ensina. Quando alguém vê você escolher fé em vez de medo, isso ensina. Quando alguém vê você continuar mesmo enfrentando dificuldades, isso ensina. Sua vida é uma mensagem. Todos os dias você está escrevendo uma história. A pergunta é: que tipo de história você está escrevendo? Uma história de desistência? Ou uma história de superação? Uma história de desculpas? Ou uma história de coragem? Uma história de medo? Ou uma história de fé? Porque no final, aquilo que você deixa para trás não são apenas bens materiais. São exemplos, são valores, são ensinamentos, são marcas no coração das pessoas. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que busca apenas riqueza e uma pessoa que busca prosperidade. A riqueza pode estar relacionada ao que você possui, mas a prosperidade está relacionada ao que você se torna e ao bem que você consegue gerar. Uma pessoa verdadeiramente próspera entende que suas conquistas têm um propósito. Ela usa sua força para ajudar. Ela usa seu conhecimento para ensinar. Ela usa suas experiências para encorajar. Ela entende que recebeu habilidades não apenas para benefício próprio, mas para servir algo maior. A Bíblia nos ensina que cada pessoa recebe talentos e responsabilidades. Enterrar aquilo que existe dentro de você é desperdiçar uma oportunidade divina. Os talentos que Deus colocou em você precisam ser desenvolvidos. A disciplina é aquilo que transforma potencial em realização. Porque potencial sem ação é apenas uma possibilidade. Uma semente que nunca é plantada, nunca se transforma em árvore. Uma ideia que nunca é executada, nunca muda uma vida. Uma capacidade que nunca é desenvolvida, nunca revela seu verdadeiro valor. Por isso, não esconda aquilo que existe dentro de você. Não permita que o medo mantenha seu potencial preso. Não permita que a dúvida silencie sua missão. Você nasceu com algo único. Existe uma combinação de experiências, habilidades e visão que somente você possui. Talvez você ainda não tenha descoberto completamente, mas continue buscando, continue aprendendo, continue crescendo, porque a pessoa que você está construindo hoje será a pessoa que poderá impactar vidas amanhã. Pense em todos aqueles que um dia enfrentaram dificuldades e decidiram continuar. Suas histórias atravessaram gerações. Seus ensinamentos continuam vivos, porque grandes pessoas não são lembradas apenas pelo que conquistaram. São lembradas pelo que despertaram nos outros. Essa é a verdadeira riqueza. Despertar esperança, mostrar possibilidades, provar que a mudança é possível. E talvez alguém esteja observando sua caminhada sem você saber. Talvez alguém esteja olhando para sua disciplina e pensando: se essa pessoa consegue continuar, talvez eu também consiga. Nunca subestime o poder do seu exemplo. Às vezes, uma atitude silenciosa ensina mais do que 1000 palavras. Quando você escolhe levantar todos os dias, quando você escolhe continuar estudando, quando você escolhe trabalhar nos seus objetivos, quando você escolhe manter sua fé, você está mostrando ao mundo uma mensagem poderosa. É possível vencer. Mas para construir um legado, você precisa primeiro vencer a si mesmo, porque ninguém consegue liderar outros sem aprender a liderar a própria vida. Você não pode ensinar disciplina se vive dominado pela falta de controle. Você não pode inspirar coragem se foge constantemente dos seus próprios desafios. Você não pode falar sobre transformação se não está disposto a se transformar. O legado começa dentro.
Começa no pensamento, começa nas escolhas, começa nos pequenos momentos em que ninguém está olhando. É nesse lugar secreto que grandes histórias são construídas. Por isso, continue trabalhando na sua mente, continue fortalecendo sua fé, continue desenvolvendo seus hábitos, continue buscando conhecimento, porque cada passo que você dá em direção ao seu crescimento está construindo algo maior do que você imagina. Talvez hoje você esteja plantando sementes que outras pessoas colherão no futuro. Talvez suas decisões de hoje mudem a vida de pessoas que você ainda nem conhece. Esse é o poder de uma vida disciplinada. Ela não termina em você, ela alcança outros. Então declare: minha vida tem propósito. Minha história pode inspirar outras pessoas. Eu fui criado para crescer, vencer e servir. Minhas dificuldades não definem meu destino. Minha disciplina está construindo um legado. Porque no final da jornada, a maior pergunta não será quanto dinheiro você conseguiu acumular. A maior pergunta será quem se tornou melhor porque você decidiu não desistir. E quando você entende isso, percebe que o sucesso verdadeiro não é apenas chegar ao destino. É se tornar alguém capaz de iluminar o caminho de outros enquanto caminha. Existe um momento em toda grande jornada em que a pessoa olha para trás e percebe algo que antes não conseguia enxergar. Ela percebe que a maior conquista nunca foi apenas o dinheiro, nunca foi apenas o reconhecimento, nunca foi apenas alcançar uma posição melhor. A maior conquista foi a transformação que aconteceu dentro dela, porque quando você começou essa caminhada, talvez você procurasse apenas uma mudança na sua realidade. Talvez você desejasse mais prosperidade. Talvez desejasse mais oportunidades. Talvez desejasse uma vida diferente. Mas durante o processo você descobriu algo muito maior. Para mudar sua vida, primeiro você precisava mudar a si mesmo. Essa é a essência da disciplina. Ela não transforma apenas seus resultados. Ela transforma sua identidade. Ela pega uma pessoa cheia de dúvidas e constrói confiança. Ela pega uma pessoa dominada pelo medo e constrói coragem. Ela pega uma pessoa perdida e mostra um caminho. Ela pega alguém que apenas sonhava e transforma em alguém que age. Napoleon Hill ensinou que a mente humana possui um poder extraordinário quando está alinhada com um propósito definido, uma fé forte e uma ação constante. Mas existe algo que muitas pessoas esquecem. O sucesso não é apenas chegar a um lugar. O sucesso é se tornar a pessoa capaz de permanecer nesse lugar, porque qualquer pessoa pode ter um momento de sorte. Mas somente uma pessoa preparada consegue transformar uma oportunidade em uma conquista permanente. E essa preparação acontece através da disciplina. A disciplina que você construiu nos dias difíceis. A disciplina que você praticou quando ninguém estava olhando. A disciplina que fez você continuar mesmo quando sua mente dizia para parar. Esses momentos foram construindo uma nova versão de você. Talvez ninguém tenha percebido, talvez ninguém tenha aplaudido, talvez muitas pessoas nem tenham entendido suas escolhas. Mas você sabe das batalhas que venceu em silêncio. Você sabe das vezes que teve vontade de desistir e decidiu continuar. Você sabe das noites em que precisou lutar contra seus próprios pensamentos. E é por isso que hoje você é diferente. Porque cada batalha vencida fortaleceu sua alma. Cada desafio superado aumentou sua capacidade. Cada momento difícil revelou uma força que estava escondida dentro de você. A vida nunca foi sobre evitar dificuldades. A vida sempre foi sobre desenvolver a força necessária para superá-las. Observe uma montanha. Ela não existe para impedir sua caminhada. Ela existe para revelar sua determinação, porque a vista mais bonita geralmente está depois da subida mais difícil.
Muitas pessoas abandonam o caminho poucos passos antes da transformação. Elas desistem quando estão mais próximas da mudança. Por isso, uma das maiores virtudes de uma pessoa bem-sucedida é a persistência. Continuar quando seria mais fácil parar. Acreditar quando seria mais fácil duvidar. Agir quando seria mais fácil esperar. Essa é a mentalidade dos vencedores. Eles entendem que o tempo trabalha a favor daqueles que permanecem comprometidos. Uma pequena ação repetida durante muito tempo pode mudar completamente uma vida. Um pensamento positivo repetido todos os dias muda sua mentalidade. Uma escolha disciplinada repetida todos os dias muda seus hábitos. Um hábito forte repetido todos os dias muda seu destino. Você não precisa transformar tudo hoje. Você precisa apenas continuar avançando. Um passo, depois outro, e outro. Porque é assim que grandes histórias são construídas. Não em um único momento, mas em milhares de pequenas decisões. Agora olhe para o caminho que você percorreu. Lembre-se daquela pessoa que tinha medo. Lembre-se daquela pessoa que duvidava. Lembre-se daquela pessoa que pensava em desistir. Essa pessoa ainda faz parte da sua história, mas ela não controla mais sua vida. Porque hoje você entende, eu não sou meus fracassos, eu não sou minhas limitações, eu não sou meus medos. Eu sou minhas decisões. Você descobriu que dentro de você existe uma força maior do que imaginava, uma força alimentada pela fé, fortalecida pela disciplina, guiada pelo propósito e protegida pela sabedoria. A Bíblia nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas. Existe tempo para plantar, existe tempo para crescer, existe tempo para colher. Talvez você esteja vivendo o tempo da construção, e não há problema nisso. As raízes precisam crescer antes dos frutos aparecerem. Não tenha pressa de colher aquilo que ainda está sendo preparado. Continue construindo, continue aprendendo, continue evoluindo, porque aquilo que é construído com fundamentos fortes permanece. E agora, chegou o momento de assumir uma nova identidade. Não como alguém que espera uma oportunidade, mas como alguém que cria oportunidades. Não como alguém que espera mudanças, mas como alguém que provoca mudanças. Não como alguém controlado pelas circunstâncias, mas como alguém guiado por uma visão. Declare para si mesmo: eu tenho disciplina para conquistar meus objetivos. Eu tenho fé para continuar quando o caminho fica difícil. Eu tenho coragem para enfrentar meus desafios. Minha mente está preparada para a prosperidade. Meu futuro será maior do que meu passado, porque existe algo que ninguém pode tirar de você. A pessoa que você se tornou. Podem tirar recursos, podem tirar oportunidades, podem surgir dificuldades. Mas uma mente treinada, uma fé fortalecida e um espírito disciplinado sempre encontrarão um caminho para recomeçar. Essa é a verdadeira riqueza. Não está apenas no que você possui. Está na força que você desenvolveu. Está na sabedoria que você adquiriu. Está na capacidade de levantar novamente, porque o verdadeiro vencedor não é aquele que nunca cai, é aquele que se recusa a permanecer no chão. Hoje você encerra uma etapa, mas não porque terminou uma história, porque começou uma nova identidade. A identidade de uma pessoa que entende o poder da disciplina, uma pessoa que sabe que seus pensamentos criam direção, que suas escolhas criam resultados, que seus hábitos criam seu futuro e que sua fé pode guiá-la através de qualquer tempestade. Nunca esqueça, o sucesso não acontece por acaso. A prosperidade não nasce da noite para o dia. A grandeza é construída no silêncio, na disciplina, na persistência, na fé, na decisão diária de ser melhor. Então continue caminhando, mesmo que seja devagar.
Continue acreditando, mesmo que ainda não veja tudo. Continue trabalhando, mesmo que ninguém reconheça. Porque um dia você olhará para trás e entenderá. Cada sacrifício valeu a pena. Cada lágrima ensinou algo. Cada dificuldade fortaleceu você. Cada passo construiu o caminho. E naquele momento você perceberá. O maior segredo da disciplina nunca foi apenas conquistar uma vida melhor. Foi se tornar alguém melhor para viver essa vida. Você é capaz. Você possui uma força dentro de si. Você nasceu para crescer. Você nasceu para vencer. E enquanto sua fé permanecer forte e sua disciplina permanecer firme, nenhum obstáculo será maior do que o propósito que Deus colocou dentro de você. O poder escondido da disciplina estava dentro de você o tempo todo. Antes de encerrarmos esta jornada, eu quero que você pare por alguns segundos e reflita sobre tudo aquilo que você ouviu até aqui. Talvez, em algum momento desta mensagem, você tenha percebido que a maior batalha da sua vida nunca foi contra o mundo lá fora. A maior batalha sempre foi dentro de você. Foi contra o medo que tentou impedir seus passos. Foi contra a dúvida que tentou enfraquecer sua fé. Foi contra a voz que dizia que você não era capaz. Mas hoje você descobriu uma verdade poderosa. Existe uma força dentro de você que é maior do que qualquer dificuldade que você enfrenta. A disciplina não é apenas uma ferramenta para alcançar sucesso. A disciplina é a prova de que você acredita no futuro que Deus colocou dentro do seu coração. Cada vez que você escolhe continuar quando seria mais fácil desistir, você está construindo uma nova versão de si mesmo. Cada vez que você escolhe aprender, em vez de reclamar, você está fortalecendo sua mente. Cada vez que você escolhe agir, mesmo com medo, você está se aproximando da pessoa que nasceu para se tornar. Lembre-se, grandes árvores não crescem em um único dia. Grandes histórias não são construídas em uma única decisão. Grandes conquistas são formadas através de pequenas escolhas repetidas todos os dias. A pessoa que você deseja ser no futuro depende das decisões que você toma hoje. Então, quando acordar amanhã, não volte para os mesmos pensamentos antigos. Não volte para os mesmos hábitos que tentaram prender você. Levante-se com uma nova mentalidade. Olhe para o espelho e declare: eu sou capaz. Eu tenho força para vencer. Minha fé é maior que meus medos. Minha disciplina está construindo o meu futuro. Porque você não nasceu para viver limitado. Você não nasceu para passar pela vida apenas sobrevivendo. Você nasceu para crescer, evoluir, construir e deixar uma marca. Talvez o mundo ainda não veja o seu potencial. Talvez algumas pessoas ainda duvidem de você. Mas nunca permita que a opinião dos outros seja maior do que o propósito que Deus colocou dentro de você. Continue caminhando. Continue aprendendo, continue acreditando, porque existe uma versão futura sua, esperando pelas escolhas que você faz hoje. E um dia, quando olhar para trás, você vai perceber que aqueles momentos difíceis não estavam destruindo você. Eles estavam preparando você. Agora, eu quero fazer um convite especial. Se essa mensagem tocou o seu coração, se ela despertou algo dentro de você, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua fé e sua jornada de crescimento. Deixe o seu like, porque essa simples atitude ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir isso hoje. E escreva nos comentários uma frase de compromisso. Eu escolho a disciplina. Eu escolho crescer. Eu escolho vencer. Eu quero saber de você. Qual foi a maior lição que você aprendeu nesta mensagem? Compartilhe nos comentários, porque a sua história também pode inspirar alguém que está lutando em silêncio. Nunca se esqueça, o sucesso começa na mente, a prosperidade começa no coração. A transformação começa com uma decisão, e a decisão de mudar sua vida pode começar agora.
Que Deus fortaleça seus passos, que sua fé permaneça firme, que sua mente seja renovada. E que você nunca esqueça, a disciplina é o caminho que transforma sonhos em realidade. Até o próximo vídeo. Continue acreditando, continue avançando e, principalmente, nunca desista da pessoa extraordinária que você nasceu para ser.